UFO no Plural está de volta, hoje falando sobre as eleições de 2014. No bloco anterior a gente já deu um pouco de informações aí. Vamos acompanhar aqui, tem gente querendo fazer perguntas sobre este tema. Meu nome é Sebastião, sou aposentado. O eleitor é obrigado a votar? Bom, eu diria para o senhor, seu Sebastião, que no Brasil nós estamos vivendo um Estado democrático de direito, mas no qual é obrigatório o voto aos maiores de 18 anos e menores de 70. E tem a questão do voto facultativo, professor, o senhor pode falar dele para a gente? Sim, eleitores entre 16 e 18 anos e eleitores, né, que têm mais de 70 anos, a eles é facultado o direito de não votar, né? Eles podem votar ou não, é a escolha deles, né? Então é isso. A gente tem pesquisas recentes do TSE que mostram que o interesse do jovem pelas questões políticas vem sendo cada vez menor, quer dizer, falta esse interesse. A gente tem que ver que alguém que o voto é facultativo, que ele tem lá 16 ou 17, que ele vai e vota, ele faz ali um exercício cívico, um exercício de cidadania. Agora, o que não vota, o que está acontecendo para esse desinteresse ser cada vez maior? Então, Frinéia, a gente deve, antes de mais nada, dizer que é um fenômeno que não é específico do Brasil, né? E nas democracias mais antigas, mais consolidadas, a gente já observa esse fenômeno, pelo qual não apenas jovens, mas uma parcela maior do eleitorado não se interessa, né? E ainda mais é favorecido pelo fato de não ter a obrigatoriedade do voto, né? Agora, a causa disso, né? Enfim, a gente pode elencar várias causas, mas eu me lembro de um filósofo francês, um filósofo político francês, Francis Wolff, que ele tem uma hipótese interessante. Ele diz que, em boa medida, a causa desse desinteresse é o individualismo, né? Cada um pensa por si, né? E vai conduzindo a vida dessa forma. Sim, o que é uma conquista da democracia, na verdade, né? O direito de cada um de nós, numa democracia é isso, o direito de cada um perseguir seus objetivos, né, se realizar da melhor forma possível. Então isso é uma conquista democrática, né? Mas ao mesmo tempo é também um empecilho ao exercício da democracia, porque as pessoas, uma vez que elas alcançam, que conquistam a democracia, elas passam a perseguir os próprios objetivos, se afastam do grupo, se afastam de preocupações com o coletivo, e isso vai enfraquecendo a democracia. Cria, né, essa situação dual, né? Eu briguei, eu conquistei, como o senhor disse, é uma conquista, e de repente o desinteresse, né? E mudar isso depende de quem, na opinião de vocês? Fazer com que o jovem ele se envolva, ele seja mais participativo nessa questão não só da eleição, mas do coletivo mesmo. Olha, eu particularmente penso que é um trabalho de movimentação cultural a partir da escola. Porque a gente vê que algumas escolas trabalham essas questões com os alunos e outras não. Então eu penso que é uma mudança, na verdade, cultural, que possa buscar incentivar o menor entre 16 e 18 anos ao debate, já na fase escolar, né? Talvez durante pleitos eleitorais, promovendo eleições simuladas dentro da escola, colocando alunos para representar os candidatos a majoritários ou não, a presidente, a senador, a governador, enfim, provocar esta sensibilidade na fase escolar. Bom, eu vou no mesmo sentido, né? A questão da formação, ela é vital, né? Você tem que exercitar, né, a prática de pensar nisso. E como é que você faz isso? Fazendo simulações nas escolas. Enfim, vai nesse sentido. Tem uma outra questão, aliás, um outro fator que seria também um causador dessa questão do desinteresse, que é o seguinte: é uma percepção que também é observado em outros países, né, por parte dos cidadãos, de que é uma percepção segundo a qual qualquer um que você eleja, né, não consegue resolver os problemas continuam,
né, o que... O avanço é pequeno, né? As os avanços soluções são são pequenos. poucas. Você cria essa percepção, né, de que as Primeiro ele cria a instituições... expectativa quando vota, né? Sim. Aí o cara, vamos imaginar que ganha. E daí não avança no sentido da promessa com o plano de governo e questões dessa natureza. E aí, vem a elege... decepção. E a decepção é que gera o desinteresse. É um outro fator causador disso, né? Sim. É uma desilusão com as instituições. E a gente Os pensa partidos, que é uma parcela pequena, mas os jovens entre 16 e 17 anos, eles somam 1% do eleitorado brasileiro. Daí a gente considera o eleitorado brasileiro 143 milhões, né? 1% disso dá 1.400.000 e pouquinho. Se um voto decide uma eleição, 1 milhão e tanto, então, decide muito, né? É pensar por aí, e já que a questão, na opinião de vocês, perpassa por instâncias da família, da escola, da sociedade, vamos torcer, né? E cada um fazer a sua parte. Eu acho que tem um outro fator aí também, que cria uma certa desilusão, que é um fator momentâneo que acontece durante o período de propaganda eleitoral, que é o fato de candidatos se degladiarem fazendo acusações de corrupção. Por exemplo, a partir do momento que a discussão sai do campo da apresentação de propostas para o campo das acusações pessoais e ofensas, eu acredito que isso também gera uma certa desilusão no eleitor. Mas isso aí a legislação pode ir avançando, pode ir corrigindo, né, doutor Joemilson? Com certeza. E certamente há interesse em se avançar dessa forma, né? Com certeza. Até já existem algumas previsões de cometimento de crime por aqueles que, durante a propaganda eleitoral, falem inverdades ou façam acusações falsas contra outros. Mas a questão é que eles trabalham tão bem a fala na hora de fazer as acusações que muitas vezes descaracteriza o crime em si, não é? Mas gera essa situação de desconforto, essa situação de desilusão dos eleitores com os políticos. Porque exercer esse instrumento de democracia de uma forma consciente requer conhecimento. Você tem que estudar o plano, né, quem que é o candidato, né, estudar a vida, se ele está na ficha suja ou não é verdade? O que remete, inclusive, à mudança do perfil do eleitorado, né? Nesse sentido, do eleitor mais consciente. O eleitor mais consciente é aquele que tem maior nível de escolarização, uma renda média maior também, porque aqueles... Então, você tem dois fatores aí que atuam, né? A maior escolaridade e a elevação da renda, né? Porque com a escolaridade você aprimora a capacidade das pessoas em buscar informações, processar informações. Exatamente. E pelo lado da renda, você diminui a chance da pessoa vender o voto, trocar o voto. Então, você diminuir essa vulnerabilidade da pessoa, dos eleitores, você... né, minimiza essa prática que é... Né? Bom você ter tocado nesse assunto, porque isso me remete a crime de boca de urna, e esse é o assunto que a gente vai tratar no próximo bloco, já já. UFO no Plural vai para mais um intervalo, continue ligado, a gente volta em instantes.